Pastor Samuel, vamos receber o servo do Senhor glorificando a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou repetir: a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes? Pode soltar aquele brado de glória a Deus? Você pode dizer para alguém que está do seu lado: que bom que você veio. Não, mas olha para ele, dá um sorriso e diz: que bom que você veio. Isso. Pode tomar o seu assento. Eu quero externar a minha alegria, o meu contentamento, a minha satisfação de vir estar nessa noite com os irmãos. Considero uma noite memorável, onde a gente percebe a casa impregnada da presença de Deus. Os louvores têm subido como cheiro suave perante ao trono da graça. E eu louvo a Deus por ter conhecido o pastor Paulo Júnior. Eu sou um amigo muito íntimo do apóstolo Jeremias Cerqueira, e a nobre e digníssima pastora Deise também é uma amicíssima nossa. A gente tem uma comunhão já de longas datas, e ela sempre falou desse ministério para mim, e eu tinha um desejo incomum na minha alma de vir conhecer este ministério, este rebanho, essa igreja amável que sabe adorar, que sabe bem dizer o nome do Senhor. E hoje Deus satisfez o desejo do meu coração através do nobre e digníssimo pastor Paulo Júnior, que nos efetuou o convite para que aqui estivéssemos nesta noite. Também louvo a Deus por conhecer o patriarca da igreja, esse abnegado, piedoso servo de Deus, que doou a sua vida para o bem-estar do reino de Deus nessa cidade. Para mim é uma alegria incomum conhecê-los de perto. Pastor Paulo Júnior já externou para vocês que a gente vai estar aqui nos dias 1, 2 e 3 de março. Quando é? Você pode me ajudar? 1, 2 e 3 de março. E eu venho aqui falar nesse tema, tá? A igreja e sua missão. No contexto desse tema, eu vou fazer uma abordagem: qual a diferença de uma igreja de crente, evangélico, cristão, para uma igreja de discípulo. Se eu fosse você, eu não perdia esses 3 dias. Eu acredito porque Deus me deu essa ministração por revelação. Eu não saquei as informações as quais Deus compartilhou comigo de nenhum compêndio de caráter teológico, mas foi de uma experiência pessoal, pastoral, pastoreando por 13 anos imigrantes na cidade de Boston, na América. Deus abriu o leque e me deu essa revelação, que já tramitei, andei por Inglaterra, Suíça, Alemanha, Portugal, Canadá, compartilhando com os colegas e as igrejas pastoreadas por eles dessas revelações que Deus compartilhou comigo, não apenas fora do Brasil, mas aqui no Brasil, em diferentes estados, a gente está ministrando esse assunto. E talvez parece que é algo simplório, né? Você ouvir assim: qual a diferença de uma igreja de crente, evangélico, cristão, para uma igreja de discípulo? E talvez isso não empolgue muito, mas eu quero só dar uma palhinha para você entender. Por exemplo, você sabia que crente até o diabo é? Vou perguntar aos irmãos de novo: vocês sabiam
que crente até o diabo é? Essa é uma nomenclatura na qual a gente herdou ao longo da nossa praticidade de vida cristã. Ela está intrinsecamente relacionado com a nossa religiosidade. E se você vir as 3 ministrações as quais faremos, você vai ter oportunidade de entender que crente até o diabo é, e até em alguns aspectos mais crente do que alguns de nós, porque o texto diz que ele crê e estremece, ele não brinca com Deus, tá? Então, você vai descobrir também que a palavra evangélico não figura no Novo Testamento. Eu desafio você a achar um texto de Mateus, Apocalipse, que chama eu e você de igreja evangélica. Não existe essa nomenclatura na Bíblia. Você vai perceber que a gente só é chamado de evangélico porque a gente prega o evangelho e crê no evangelho. Mas essa herança, esse nome que a gente herdou, nomenclaturando a gente de evangélico, não existe no compêndio das escrituras neotestamentárias. E você vai perceber que o nome que mais a gente venera, a gente tem um apreço descomunal por esse nome, porque o significado dele é altamente relevante. A palavra cristão significa seguidor de Cristo. Quem é que não se sente orgulhoso em ser chamado de seguidor de Cristo? Todos nós, obviamente. Mas a despeito da nobreza do nome, ele não pode ser um nome de cunho doutrinário. Aí você pergunta por quê, pastor? Porque para ser um nome de cunho doutrinário, ele teria que ter saído de 3 fontes: ou da boca dos profetas do Antigo Testamento, ou da boca dos apóstolos no Novo, ou da boca de Jesus. Não saiu de nenhuma dessas 3 fontes. Esse nome veio do lado de fora da igreja, da boca do ímpio, quando observou os discípulos tramitando, fazendo um caminho de Jerusalém a Antioquia durante um ano inteiro para ensinar muita gente. Diz o texto que ao observá-los, aí chamaram os discípulos de cristão, seguidor de Cristo. É um nome relevante, o significado é nobre, seguidor de Cristo, mas não é um nome de cunho doutrinário para ter o peso que ganhou entre nós. E aí você vai perceber que a palavra crente aparece na Bíblia só 19 vezes. Quantas vezes eu disse? Não escutei. Quantas vezes eu disse? Só 19 vezes. A palavra evangélico, nenhuma vez. Aí você vai para a palavra cristão, que é o nome mais significativo que a gente tem relacionamento com ele, nessa praticidade de vida cristã, e você vai perceber que cristão só aparece na Bíblia 3 vezes. Quantas vezes eu disse? 3 vezes. E o agravante é que Jesus nunca disse, ide fazei crente. Jesus nunca disse, ide fazei evangélicos. Jesus nunca disse, ide fazei cristãos. O que ele disse? Ide fazei o quê? Discípulos, tá? E aqui começa exatamente o que Deus quer compartilhar conosco. Jesus disse assim: ninguém que haja deixado casa, pai, mãe, irmão, bens, para se tornar meu discípulo, que eu não recompense nesta vida 100 vezes mais, ainda o direito de vida eterna. O nosso grande problema hoje, de sermos filhos de Deus, de alguma forma com características de mendigo, que vive com pires, porque o crente, o evangélico, o cristão não produz nada, ele só tira, ele só suga. E Jesus disse assim: eles vêm atrás de mim não para me querer, eles vêm atrás de mim por causa dos sinais.
miraculosos que eles viram eu fazer na operação de milagres. Então, Jesus, na verdade, nunca perdeu muito tempo com crente, com evangélico, com cristão. Mas ele tinha uma premissa. Qual era a premissa dele? Ele disse: o discípulo, quando bem treinado, ele não fica com a síndrome de superioridade em relação ao seu mestre, mas ele fica igual. E aí, Jesus, nem os apóstolos, nunca pastorearam crente, evangélico e cristão. A igreja primitiva era formada só de discípulos. Em compensação, por causa do compromisso que Jesus fez, de que ninguém que haja deixado casa, pai, mãe, irmão, para se tornar o seu discípulo, que ele não recompensasse 100 vezes mais nessa vida, ainda o direito de vida eterna, na igreja primitiva não havia um necessitado sequer. E aí eu digo, Deus haverá, nesses 3 dias que nós vamos estar aqui, Deus haverá de mudar o nosso status social. Você não entendeu, né? Eu pensei que você ia vibrar. Eu vou repetir: Deus haverá de mudar o nosso status social, porque Ele vai ministrar no nosso coração uma proposta, e a proposta dele é o seguinte: quem quer vir após mim para se tornar meus discípulos? Se você aceitar esse chamado, Ele tem o compromisso de acrescentar em relação ao que você já tem nessa vida 100 vezes mais, ainda garantir o direito de vida eterna. Por isso eu dei o livro ao pastor Paulo, ele se interessou em ler durante a viagem. Você vê que é um livro apetitoso, você começa a lê-lo, não dá vontade de parar, e não tem muitas páginas, deve ter umas 110 páginas mais ou menos o livro, e ele vai ser propriamente o nosso roteiro de ministração durante esses 3 dias. E hoje eu já trouxe, está ali no carro, 500 livros. E se eu fosse você, não sei quem ele vai designar, mas ele vai designar alguém para ficar responsável, você já corresse e procurasse o seu, porque vão ser 3 noites altamente abençoadoras para as famílias que participarem. Quantos aceitam essa proposta de ter um 2018 totalmente atípico na história da sua vida? Levanta a mão e diga glória a Deus. Pergunta alguém que está do seu lado assim: você entendeu? Não, você não está perguntando, eu queria que você falasse mais alto. Você entendeu? Isso. Aí ajuda ele, diga assim: olha, conto com você, nós vamos estar juntos nestes dias de ministração. Amém? Amém, irmãos? Outro sim, hoje eu vim também, pedi até o pastor Paulo para me dar permissão. Eu fiquei agora, pastor Paulo, até dia 29 de novembro, lá na América. E aí, como começou o tempo mudar, eu me enclausurei lá no meu quarto e comecei a orar e estudar o livro de Jó. E aí Deus me deu uma reflexão no livro de Jó, e eu escrevi esse livro aqui: ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. E eu queria nessa noite lançar esse livro aqui. Eu vou estar ali na entrada, no final do culto, e eu gostaria de fazer uma dedicatória num livro desse para você. E eu tenho absoluta certeza que depois que você lê, passa ele para frente, dá para alguém, que você vai abençoar e vai ajudar muitas vidas serem abençoadas através da revelação que Deus me deu nessa literatura. E já que eu estou falando do livro, abra sua Bíblia para a gente não perder tempo, no capítulo 42 do livro de Jó, por gentileza, por favor. Capítulo 42
do livro de Jó. Jó fica antes do livro de Salmos. Por gentileza, se você puder ficar em pé agora, para a gente fazer essa leitura bíblica, eu fico grato pela sua boa vontade de estar em pé para a gente ler essa passagem do capítulo 42 do livro de Jó. Quantos acharam Jó? Pode dizer amém? Capítulo 42, verso 1 e 2. O texto: então respondeu Jó ao Senhor. Você pode repetir comigo? Então respondeu Jó ao Senhor. Ele diz: eu sei que tudo podes. Repete essa frase comigo. Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tem tradução que diz: pode ser impedido. Então vira para alguém que está do seu lado e profetiza para ele dizendo assim: ninguém, grita bem alto, ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Grita mais uma vez: ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Amém? Toma o seu assento. Eu tenho 20 minutos pelo menos para dar uma pincelada para você sobre essa mensagem. Escute. Você vai para a Bíblia e depara com o livro de Jó, e já de início você encontra um homem que traz consigo no seu caráter 4 predicativos. O texto diz que ele era íntegro. 2, ele era reto. 3, ele era temente a Deus. 4, ele se desviava do mal. Esse homem era um homem de alguma forma atípico. Ele era um homem singular, sui generis, ímpar. Por quê? Porque ele consegue desenvolver esse caráter nobre de integridade, de retidão, de se desviar do mal e temer a Deus, no meio de uma sociedade ímpia, no meio de uma sociedade perversa, no meio de uma sociedade alienada de Deus, no meio de uma sociedade que não tinha compromisso, nem comunhão, e não se relacionava com Deus. Mas mesmo assim, ele consegue desenvolver esses predicativos no seu caráter. E o interessante é que ele acaba alcançando alguns préstimos da parte de Deus, e esses préstimos é retratado no texto, que diz que ele tinha 10 filhos. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas. Ele tinha 3.000 camelos. Ora, uma pessoa nos dias de Jó que tinha 3.000 camelos era mais ou menos como alguém hoje no século 21 que tivesse 3.000 BMW. Era o meio de transporte nos dias de Jó. E Jó tinha 3.000 camelos. Jó tinha 500 juntas de bois. Tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha servos que trabalhavam para ele, tinha servas que trabalhavam para ele, e o status de Jó consegue transcender a estrutura de uma cidade, transcender a estrutura de um estado, de uma nação
e alcança a dimensão exponencial de alcançar um continente. O texto diz que ele era o maior de todo o Oriente. E a despeito da sua riqueza, do seu status, ele não se corrompe, ele preserva o seu caráter íntegro, reto, temendo a Deus e se desviando do mal. Aí um dia, o Deus do céu, o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, que criou os anjos, segundo o escritor da carta aos Hebreus, são ministros de Deus, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Logo, os anjos trabalham para mim, trabalham para você. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para livrar os nossos pés de tropeçar em alguma pedra. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e o livra. Você pode levantar a mão e louvar a Deus por isso. De maneira que esses anjos que são ministros, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, eles são chamados, no capítulo 1, no verso 5 do livro de Jó, de filhos de Deus. A Bíblia apresenta pelo menos 5 classes de filhos. Deus tem filho por formação, que foi Adão, que ele pegou do próprio pó da terra e fez com as suas mãos, filho por formação. Deus tem filho por eleição, que é Israel, filho eleito de Deus. Deus tem filho por adoção, que somos nós. Veio para os seus, os eleitos, mas eles não o receberam. Mas todos quanto receberam, foram-lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Levanta a mão e diga glórias ao nome de Jesus. Então Deus tem filho por formação, Deus tem filho por eleição, Deus tem filho por adoção, que somos nós. Deus tem filho por geração. Jesus é o filho gerado do Pai. Jesus não tem princípio e não tem fim. De eternidade a eternidade ele é o que é, e fora dele não há outro digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. E esse Jesus está aqui nessa noite. Essa casa está impregnada de uma fragrância. É a fragrância da rosa de Saron, é a fragrância do lírio dos vales, é o brilho da estrela da manhã, é o rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para Satanás. Levanta sua mão e solta um brado de glória nesta noite. De maneira que Deus tem filho por formação, filho por eleição, filho por adoção, filho por geração, Jesus. E tem o filho por criação, que ele trouxe à existência do nada, apenas pelo poder da sua palavra. Os anjos, Deus trouxe sem usar nenhuma substância de caráter físico para criá-los. Deus trouxe à existência pela eficácia da sua bendita palavra. Aí um dia Deus resolve fazer uma reunião solene em alguma parte aqui do universo, e Deus faz essa reunião com o objetivo de que os seus filhos por criação, que são os anjos, ministros de Deus que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação, lhe preste relatório das suas atividades angelicais. E existe uma hierarquia de anjos, existem os querubins, existem os serafins, existem os arcanjos, existem os anjos, os tronos, os principados, as potestades. Existem, na verdade, uma hierarquia muito grande de anjos. Todos eles comparecem nessa reunião solene, e são miríades e miríades de anjos para prestarem relatórios das suas atividades para Deus. Quando de repente Deus olha e percebe uma persona non grata no meio dos anjos, Satanás se infiltra no meio dos anjos, e a Bíblia diz
que, se possível, ele se transfigura como anjo de luz. Só que os olhos de Deus é como chama de fogo. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. E aí ele está lá, transfigurado de anjo de luz, no meio dos anjos, e Deus percebe a presença dele. E Deus estava tão contente com a postura de Jó na terra. Deus estava tão contente por saber que Jó, no meio de uma sociedade ímpia, perversa, desenvolve um caráter íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, que Deus não perde a chance e grita: ô Satanás, você viste lá na terra o meu servo Jó? Não há na terra ninguém igual a ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, o testemunho de nobreza do caráter de Jó transcende a instância terrena, chega numa dimensão de caráter espiritual, no meio de filhos nobres de Deus. E Deus, naquela reunião solene, fala de um homem que tinha uma postura que o dignificava, que o exaltava, que tributava, que dava louvores a ele. Deus disse: você viu lá na terra o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele, íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás, ele é debochado. Satanás, ele gosta de um sarcasmo, ele gosta de uma ironia, e aí ele dá uma risadinha entre os dentes com aquela palavra que Deus está falando acerca de Jó, como assim um ar de deboche, quanto o testemunho que Deus está dando acerca de Jó. E aí Deus olha para ele e percebe que ele quer se pronunciar, e aí dá corda para ele. Aí ele abre a boca e diz assim para Deus: o senhor pensa, não sei se vocês aqui conhecem uma balinha que a gente, quando era criança, pobre, eu, por exemplo, sou de família bem humilde, pobre, que a gente ia para a escola de manhã ou à tarde, e aí a mãe dava um dinheirinho para a gente, e a gente passava num armazém e comprava uma bala chamada bala Juquinha. Muita gente se lembrou, né, da bala Juquinha. Era a bala mais barata que havia no armazém, no mercado. E aí é mais ou menos assim: Satanás vira para Deus e diz assim para Deus: ô Deus, o senhor está pensando que Jó é íntegro, reto, te teme, se desvia do mal a troco de bala Juquinha? Não, tu subornou Jó. E Deus fica escutando ele, porque a Bíblia diz que ele é acusador dos nossos irmãos de dia e de noite. Ele nos acusa, ele coloca o dedo em riste. Mas eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus é quem os justifica? Eu louvo a Deus, porque nenhuma ferramenta preparada contra mim e contra você, e nenhuma língua grande em juízo prevalecerá. Se é verdade, levanta a mão e solta um brado de glória. Aleluia! E ele, com a língua grande dele, acusa: tu subornou ele. Ele não se tornou íntegro, reto, te temendo, desviando do mal a troco de bala Juquinha. Estou parafraseando. Aí Deus ficou olhando para ele, e Deus talvez aguarda mais um momento, e ele diz, aonde aconteceu o suborno, ele diz: olha, eu morei aí no céu, eu conheço as regras operacionais, funcionais do céu, e tu estabeleceste um princípio aí
e tu mesmo violaste este princípio no que se refere a Jó. E Deus fica olhando para ele, e ele diz: aí no céu há uma regra que absolutamente tudo está nu perante a tua face, tudo, inclusive o primeiro casal que tu criaste e colocaste no paraíso, no jardim do Éden. Por causa desse princípio, eles estavam no seu estado de perfeição. Mas tu quebrou esse princípio e vestiste Jó, cercaste ele de bens. Tu deu para ele 3.000 camelos, tu deu para ele 500 juntas de bois, tu deu para ele 7.000 ovelhas, tu deu para ele servos e servas, deu um status para ele que ele se tornou o maior lá do Oriente. Agora, deixa eu te dizer, Deus, tira o que ele tem, que ele vai negar, vai falar, vai blasfemar de ti na tua face. Aqui eu descobri que nós estamos no contexto de uma crise de 3 verbos. Quantos verbos eu disse? 3 verbos. Número 1, verbo ser. Número 2, verbo ter. Número 3, o verbo fazer. Verbo ser, verbo fazer e verbo ter. E aí eu descobri uma coisa linda na Bíblia, que Jesus morou aqui na terra 33 anos. Quantos anos eu disse? Poxa, mas tem tanta gente que não fala, por quê? Eu queria tanto que você me ajudasse a pregar. Quantos anos eu disse? Ah, melhorou. 33 anos Jesus morou aqui. Agora você sabia que Jesus fica 30 anos no anonimato? O que eu disse? Jesus fica 30 anos no anonimato. E não existe um texto no Novo Testamento mostrando que durante 30 anos Jesus fez alguma coisa. A Bíblia só apresenta ele com 12 no templo, e ele dá uma aula com a sabedoria que tinha aos doutores no templo. Mas não houve nada que Jesus houvera feito ao longo de 30 anos. E é interessante que quando ele vai descer as águas batismais por João Batista emerge ele na água. Quando levanta ele, os céus se abrem, o Espírito Santo vem e desce sobre forma corpórea de pomba sobre ele, e o Pai grita de lá de cima, usando um pronome demonstrativo, como apontando com o dedo assim: este. Aí o Pai usa o verbo ser, o artigo é definido, o pronome possessivo, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ora, como é que Deus tem prazer em alguém que não fez nada? E qual é a crise, pastor, que nós estamos atravessando hoje? A crise que tem muita gente fazendo sem ser, quando na verdade para Deus você não vale pelo que você faz, você vale pelo que você é. Antes de Jesus fazer, ele era, e o Pai disse assim: olha, você não fez, mas você sempre foi, então tu és o meu filho amado, e eu tenho prazer pelo que tu é. Agora é interessante que Deus não disse assim: viste lá na terra meu servo Jó, não há, ou seja, não há ninguém na terra igual a ele, que tem 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Não, Deus não diz isso. Deus diz: você viste lá na terra meu servo Jó, que é do verbo ser, íntegro, reto,
temente a Deus e que se desvia do mal. Deus está procurando homens e mulheres que antes de fazer, procure ser. Antes de ter, procure ser. Deus está procurando, porque naquele dia Jesus disse: virão muitos e dirão: em teu nome eu fiz. E ele vai dizer: lamento, você fez, mas você nunca foi. Aparta de mim, maldito, para o fogo eterno. E Deus tinha prazer em Jó, porque antes de Jó ter, Jó já era. E tem muita gente hoje que tem e não é. Você está entendendo? Estão embriagados por uma teologia do ter. Eles ficam loucos, com obsessão descomunal para ter, mas eles não empreendem nenhum esforço para ser. E Deus está com o olho na terra, procurando homens e mulheres que queiram ser. Se você quer ser, levanta a sua mão e solta um brado de glória. Porque o ser leva você a fazer, e o ser que leva você a fazer vai levar você também ter, sem a necessidade de estar embriagado por essa teologia do ter, do sugar, do tirado, do ficar atrás de Deus só por causa da mão de Deus. Não, Deus deve ser adorado, tendo ou não tendo. Quem vem adorar, libera um brado de glória. Abre a boca e glorifica, porque Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Aleluia. E aí, irmãos, Satanás diz: se tu tocar no que ele tem, porque essa fidelidade dele, essa integridade dele, essa retidão dele, essa ideia de se desviar do mal, está fundado na teologia do ter. Mas se tu descalçar ele dessa teologia do ter, ele vai blasfemar de ti na tua face. Aí Deus falou: eu sou Deus, eu não preciso provar nada a ninguém, porque não existe dois deuses no universo. Satanás é Deus com letra minúscula. Satanás era um anjo de luz chamado Lúcifer, que Deus criou. Então Deus não tem concorrente, gente. Eu vou repetir: Deus não tem concorrente. E outra coisa, Satanás não é Deus. Por quê, pastor? Porque ele não tem os atributos que Deus tem. Por exemplo, ele, para saber das coisas, porque naqueles dias não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Se fosse hoje, ele podia estar informado por causa do avanço da tecnologia. Mas naqueles dias ele suava. Diz o texto que ele rodeava a terra e passeava pela terra para estar informado das coisas, porque ele não é onipresente. Onipresença é um atributo do meu Deus. Antes que a palavra chegue, o conhecimento dele é um outro atributo. A onipresença e a onisciência. Deus sabe de tudo. Eu vou repetir: Deus sabe de tudo. Eu vou repetir: Deus é mais contextualizado do que você, que tem um monte de aplicativo no teu celular. Deus é mais atualizado do que qualquer um de nós. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na ponta da nossa língua, Ele já sabe até a intenção do nosso coração. Ele sabe quem veio adorar. Quem veio adorar aqui nessa noite, levanta a mão e solta o melhor brado.
Então Deus não tem concorrente. Satanás não é onipotente, não é onipresente, nem onisciente. E Deus não precisa provar nada para ele e nem a ninguém. Para você ver como que Deus é absoluto, que um dos atributos de Deus é misericórdia. Vou repetir, um dos atributos de Deus é misericórdia. Mas sabe o que é que Deus disse? Eu sou absoluto. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Você pode se bater, jejuar 40 dias, 40 noites. Se Deus não quiser ter misericórdia, Ele não vai ter. Ele disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele disse: eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Aí ele disse: é por isso que eu pego o pobre, o necessitado, que está sentado num monturo de lixo, e o elevo à condição de príncipe por causa da minha soberania. É eu que abato, é eu que elevo, é eu que empobreço, é eu que enriqueço. Aleluia! E Ele opera no querer, opera no efetuar, opera no realizar. Para você ter uma ideia disso, como Deus é absoluto, que mesmo você sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal, isso não é certificado de garantia de que você tem imunidade contra o mal chegar na sua vida. Jó não era íntegro, não era reto, temente a Deus, não se desviava do mal, levantava todo dia de madrugada e matava 10 animais, tentando agradar o coração de Deus pela via do medo. Hello? Pela via de quê? Do medo. Ele dizia assim: talvez os meus filhos tenham blasfemado contra Deus, então eu vou imolar esses 10 animais aqui para aplacar a ira dele, na perspectiva de que ele não aplique juízo na minha casa. Mas o texto diz que de repente deu um vento nas 4 colunas da casa de Jó e desabou e matou seus 10 filhos de uma só vez, significando que você procurar Deus por causa do medo, o medo atrai o mal. E a Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo. O espírito que está em mim e em você é espírito de amor, de moderação e de fortaleza. Maior é o que está em você do que o que está nesse mundo. Para de ficar tremendo de medo, porque a Bíblia diz que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Deus é o seu guarda, a sua sombra, a sua direita. Ele guarda a sua entrada, guarda a sua saída. Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele está no controle da tua vida. Quem pode levantar a mão e liberar um brado de glória? E eu termino, porque eu não quero enfadá-los e nem extrapolar o horário. Eu descobri que Tiago falou assim, eu fiquei assim, como se diz assim, num conflito pessoal, porque eu estudando o livro de Tiago, descobri um texto que Tiago disse assim: a prova da vossa fé, Tiago disse, desenvolve a perseverança. Aí ele disse, a perseverança tem que terminar a sua obra. Aí eu perguntaria, para que, Tiago? Ele disse, para que você seja 3 coisas: maduro, completo, sem falta de coisa alguma. Em outras palavras, o que Tiago estava dizendo? Quando você é aprovado, Deus está te provando na perspectiva de desenvolver em você a perseverança, que é a capacidade de perseverar, na perspectiva de que você galgue maturidade para ser maduro,
completo, sem falta de coisa alguma. Aí eu falei para Deus: Deus, se a provação tem essa função, então por que tu provou Jó? Se ele já era íntegro, se ele já era reto, se ele te temia, e se desviar do mal, ele já não era maduro, ele já não era completo, sem falta de coisa alguma. Aí Deus falou comigo assim: Samuel, presta atenção no capítulo 3 do livro de Jó. Aí eu fui para lá e li. Aí o Jó, no ápice do sofrimento, quando ele estava, só restou para ele um caco de telha, e que ele coçava as feridas, ficou com câncer da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele ficou canceroso, de maneira que ele pegava aquele caco de telha que sobrou da casa que caiu e coçava. E daí o que acontece? Ele, no ápice do sofrimento, ele diz assim: o que eu temia, o verbo está no passado, o que eu temia. E aí, Jó, o que aconteceu? Me sobreveio. E agora, Jó? Agora não tenho sossego, não tenho paz, só tenho perturbação. Gente, Jó tinha uma psicose de caráter religioso. Você já pensou o que significa você levantar todo dia de madrugada, matar 10 animais, sacrificar 10 animais todo dia? Você já pensou o que significa isso? Jó tinha essa psicose. Mas ele, em vez de transformar isso, Deus deu 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, deu um status a ele como o maior do Oriente. Ele tinha 10 filhos que fazia banquetes na casa um do outro. Era uma interação legal, era uma família muito legal que Jó tinha. Ou seja, o Jó não deveria pegar esses 10 animais, imolá-lo e oferecer a Deus num culto de louvor, dizendo assim: Deus, eu te adoro pelos 3.000 camelos, pelas 500 juntas de bois, pelos 10 filhos que tu me deste. Não, em vez dele fazer isso num ato de adoração, movido pelo medo, ele matava 10 animais por dia. E esse ritual não acrescentou nada, porque na hora que o vento deu nas 4 colunas da casa de Jó, morreu os 10. Ele não conseguiu livrar os 10 da morte. Isso Deus está querendo dizer que o relacionamento com Ele não deve ser movido pelo medo. Eu vou repetir: o relacionamento com Deus não deve ser movido pelo medo. Jesus disse assim: feche a porta do seu aposento e em secreto fale com vosso Pai que está nos céus, e o vosso Pai que vê secretamente vos recompensará. Jesus disse assim: orai, Pai nosso que estás no céu. Jesus disse assim: se vocês que são de índole má, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Aí Jesus diz: que dirá o vosso Pai que está no céu, não vos dará boas coisas quando lhe pedirem. Quem tem filho pequeno aqui? Levanta a mão os que tem filho pequeno, ou já teve filho pequeno, já são adultos. A maioria de nós. Quantas vezes você que anda aí todo bonitão, parecendo um executivo de terno e gravata, essa noite no templo, você que, uma mulher bonita, formosa, bem maquiada, de sapato Luz 15, né? E parece uma modelo, né? Você quantas vezes desce do seu salto em casa, né? E você, papai, também tira o seu terno, aí fica de 4 lá, andando de gatinho, e o seu menino pula no seu ombro, nas suas costas, e você se deixa levar pela sua de paternidade. Jesus disse: se vocês que são maus sabem fazer isso, que dirá o que o papai do céu não nos faria?
Ele vai deixar você pular no colo dele. Ele vai deixar você desfrutar das dádivas deles, independente do teu mérito. Então, quando você entrar aqui, não venha movido pelo medo, mas venha movido por um espírito de gratidão, de louvor. Adora a Deus pelo carro que Ele te deu, pela casa que Ele te deu, pelo filho que Ele te deu, pelo casamento que Ele te deu, pela saúde que Ele te deu, pelo emprego que Ele te deu, pela salvação, pelo teu nome escrito no livro da vida. Nada de medo, eu vim adorar. Eu vim adorar porque Ele é digno de louvor e de adoração. Finalmente eu termino. Jó cai no profundo de uma situação em que ele fica com câncer, perde absolutamente tudo, e Satanás diz assim: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. E Satanás coloca a doença em Jó. Escute, para terminar. Jó perde tudo. Agora, com um caco de telha, no pó e na cinza. Sabe o que ele diz? A mulher dele olha para ele e fala assim: Jó, estou cansada. Ou seja, muitos de nós já pregou contra a mulher de Jó. Mas eu queria saber, você mulher, se você teria coragem de todos os dias pegar metiolate, mercúrio, pegar gases, algodão, pegar todo tipo de produto de curativo e vir começar da planta dos pés do seu marido e fazendo curativo na perspectiva de ver o curado. Quanto mais fazia curativo, mais inflamava. Chegou um ponto dela ter que vir assim, ó, por causa do mau cheiro. Se Jó tivesse sentado num banco desse que a gente está hoje, ninguém ficava aqui dentro, por causa do mau cheiro. Aí, uma pessoa doente, quem está tratando de um doente, se não tiver cuidado, fica doente igual ele. Aí o que a mulher de Jó fala? Não aguento mais, vou chutar o balde. Jó, vamos fazer o seguinte: desse quadro que você chegou, você não sai mais. Vamos fazer o seguinte: eu vou cavar a cova, e você vem se arrastando, eu empurro, e você amaldiçoa esse Deus e morra, porque você não tem mais a mínima chance de sair dessa. Sabe o que Jó diz? Mulher, eu sei que tu vai embora, tu vai chutar o balde, porque tu não aguenta mais. Mas antes de você ir, pega aqui na minha mão, me ajuda. Aí quando ela vai pegar, tinha furúnculo, câncer na mão. Ele sente dores, diz: calma, não, deixa. Aí ele diz assim: mulher, deixa eu te falar uma coisa. Ainda que ele me mate, contudo eu esperarei nele. Aí ela vai saindo e ele diz assim: ei, escuta outra. O meu Redentor está vivo, e ele se levantará do pó. E quando ela vai saindo, ele diz assim: peraí, a última, escute. E ela vira e ele diz assim: essa não é para você não, essa é para ele, mas eu quero que você escute. E ele, com a voz embargada, garganta inflamada, cheio de chagas, falido, na lona, arrasado, achatado, sem nenhuma perspectiva de futuro, ele grita: Deus! Deus! Eu sei que tudo tu podes, e nenhum plano que tu traçou comigo, mesmo eu sendo esse vislumbre de ser humano, falido, arrasado, na lona, achatado, nocauteado pelas circunstâncias da vida, Deus, nenhum dos seus planos será frustrado.
na minha vida, porque tu não és o homem, nem o filho do homem, para que minta ou se arrependa. Tu tens plano de paz, futuro seguro para mim. E esse problema que me assolou não vai abortar o plano que tu tens na minha vida. Eu profetizo para você, mulher. Eu profetizo para você, homem, que chegou na bancarrota. Eu profetizo para você que está na lona, que está se arrastando no meio dessa crise e que ninguém mais acredita que você saia dessa. Eu vim dizer para você nessa noite como profeta que está de pé a promessa de Deus na tua vida, e ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério. Se você crê nisso, dá na cara do diabo um brado de glória, porque virá uma unção. Virá uma unção nesse ano de 2008, ou nesse ano de 2018, na sua casa, que é a unção da restituição. Eu vou profetizar de novo: virá uma unção nessa igreja, pastor. Virá uma unção nesse ministério, neste ano de 2018, que vai trazer restituição. Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar o seu destino, e não haverá capeta que continuará atravessado no seu caminho, porque Ele já se levantou do pó, Ele já ressuscitou, Ele está sentado agora à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Pega o que Ele vai te dar agora. Eu vou profetizar de novo: pega o que Ele vai te dar agora. Abra essa boca e solta um brado de glória. Eu vou repetir de novo: abra essa boca, solta um brado de glória, porque é agora a hora do seu milagre. Eu quero orar por você, moço. Eu quero orar por você, moça. Eu quero orar por você, senhora, senhor, que entrou aqui nessa noite machucado, ferido, abatido, se sentindo ridicularizado pelas circunstâncias da vida. É por você que eu quero orar. Essa noite Deus se levantou do trono para mudar a sorte, para mudar destinos. Se Deus falou com você, sai do seu lugar. Eu quero orar por você com o consentimento do pastor. Se Deus falou com você, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua família. Não há perda, não há coisas que você houvera perdido que Ele não haverá de restituir neste ano de 2018. Sai do seu lugar, sai. Se essa palavra queimou no teu peito, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Você que está afastado da casa de Deus, você que não pertence a nenhuma igreja evangélica, que veio essa noite aqui, eu quero orar por você. Não vá embora sem que Deus mude a tua sorte, sem que Deus mude o seu destino, sem que Deus altere processo. Galaxérias, Lobefácia, Max Tolobre, Mai, Kenossi, Necticabe, Luga, Vaciai, Eneba, Zuja, Narajegue, Babadoso, Comene, Vaca. Braba babachada lá mandou totorochá. Reguedegue basuna baxé. Ele está entrando com provisão, ele está entrando marchando, ele está entrando para liberar a tua vitória, ele está entrando na peleja, ele está entrando na peleja, ele está destronando o principado, ele está destronando a potestade, ele está quebrando o arco, ele está cortando a lança, ele está queimando o carro no fogo. Ele vai soltar, ele vai soltar, ele vai soltar a tua vida de amarras espirituais invisíveis. Vai pegando o que Ele está te dando aí, ó.
Vai pegando o que Ele está te dando aí, ó. A igreja repete comigo: Deus. Grita bem alto, diga: Deus, eu sei que tudo tu podes. Grita: nenhum dos teus planos será frustrado na minha vida. Diga: Deus, eu sei que tu estás no controle. Tu vais mudar a minha sorte, o meu destino. Diga: eu abro o meu coração, os meus lábios, a minha garganta, a minha boca, para te adorar pelo que tu és. Então levanta as tuas mãos e só solta a melhor adoração que está agarrada na tua garganta. Solta agora, porque Ele está liberando a tua vitória agora. Solta, eu estou dizendo, abre a boca, solta. Vai pegando, gente, vai pegando o que Ele está dando. Vai pegando o que Ele está dando, porque está liberado. Está liberado a tua vitória nessa noite. Levanta as tuas mãos só para adorar. Grita bem alto. Não existem prisões que contenham a voz de Deus. Quem pode adorar, levanta as tuas mãos. Eu estou pedindo você para levantar as tuas mãos. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Amém. Aperta a mão do seu irmão e diga: ninguém. Grita como profeta, diga: ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Levanta a mão dele e celebra junto com ele essa vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Volta ao seu lugar. Quem quer oração? Obrigado, pastor Samuel, pelo carinho, viu? Todos os visitantes, obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter vindo. Vem orar, pastor Genesi. Vem orar ao Senhor. Aleluia. Querido Deus, queremos lhe agradecer por esta noite memorável, onde ouvimos a tua voz e podemos te adorar, Senhor. Agora eu quero lhe pedir por esses pedidos de oração que estão em minhas mãos. Seja qual for o problema, Senhor, que o Senhor possa operar com o seu querer e o seu efetuar. Agora leva-nos em paz, dar-nos uma noite de paz reparadora de sono. Se tu não voltares a esta madrugada, que amanhã possamos acordar com vida para te adorar. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Te espero amanhã aqui, viu, querido? Amanhã, 19h30, projeto Pão e Vida. Você não pode faltar. Feche seus olhos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, que repouse sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todos sempre. Digam todos, digam todos, amém. Cumprimente o irmão que está do seu lado. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Te agradecer
silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Vem comigo um dia na tristeza. Tristeza se deixar. A dupla honra. A dupla honra se honrar, se honrar. Com boas novas. Declare, é chegado. É chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu quero ver você chamando o pé do chão, vem então. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Diga, eu vou viver. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha vida